Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Cláudia de Moura, bióloga, mestre e doutora em genética e biologia molecular na área de microbiologia e imunologia. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Oi, Cláudia. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Lopes Leon, biomédico, mestre e doutor em ciências, trabalhei com virologia e biologia molecular. É isso aí. Gente, o vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, que vem sendo bastante discutido na atualidade, né? Em Sim, todas as mídias sociais, canais de televisão, que é a tal falada imunidade de rebanho, né, Lucas? Esse é um tema isso. da hora, Todo da mundo vez. falando, né? É um termo que às vezes gera alguma confusão. O que será que significa? Legal a gente explicar para o pessoal. Legal. No vídeo anterior, a gente fez menção a essa imunidade de rebanho. Até o vídeo anterior, eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que quem tiver curiosidade possa acessar também. Nós explicamos um pouquinho como que funciona a vacinação. E hoje a gente vai tratar de realmente os efeitos da vacina numa população, que é a tal falada imunidade de rebanho. Mas, na verdade, a gente lendo um pouco sobre isso, essa imunidade de rebanho é um termo muito utilizado pelos epidemiologistas e quem trabalha com saúde pública, mas acho que Sim. o termo até um pouquinho mais adequado seria proteção coletiva, você não acha, Lucas? Eu acho que sim. A gente até encontra imunidade coletiva, mas proteção coletiva talvez até fique mais fácil de entender o que significa, né? Fica mais intuitivo. É, é verdade. O termo imunidade de rebanho ele começou a ser usado na década de 20, mais precisamente lá para 1923, e é um termo que se consolidou e ele vem sendo utilizado até agora. Por que imunidade de rebanho? É quando a gente tem uma grande população imune a um determinado patógeno, no caso, a um determinado vírus ou alguma determinada bactéria que pode causar alguma patologia grave quando se trata de uma população grande, né? A Sim. proteção coletiva, eu acredito ser um termo mais adequado para utilizar, porque, na verdade, ela protege os indivíduos coletivamente, né? Então, uma massa populacional fica protegida, mas não necessariamente todos os indivíduos estão imunes àquela patogenia Sim, ou alguma determinada doença. Por sim, que esses indivíduos, mesmo não estando imunes, ficam protegidos? Né? Essa que é a grande vantagem da proteção coletiva ou a tal falada imunidade de rebanho, né, Lucas? Vamos explicar um sim. pouquinho como que funciona essa dinâmica. Vamos lá. Então, assim, vamos pensar, pode ser na gente, eu, você, ou quem estiver ouvindo, uma pessoa saudável, provavelmente, né, e que pode se vacinar. Aí vamos pensar que essa pessoa que foi vacinada, ela teve sua resposta de forma satisfatória, funcionou da maneira que deveria funcionar, a pessoa foi agora ela tem uma resposta contra esse agente ou esse patógeno, seja um vírus ou uma bactéria. Vamos considerar, por exemplo, o vírus A, é um exemplo. Aí a pessoa é vacinada, ela fica imune e ela não vive sozinha no ambiente. A vacina não é feita só para esse indivíduo, né? Então, num cenário em que todo mundo poderia ser infectado, está em risco, aí todo mundo foi vacinado, é uma hipótese, né? Ficaria todo mundo protegido, todo mundo vacinado. Em algumas pessoas, a vacinação pode não funcionar de forma adequada. Então, mesmo todo mundo se vacinando, algumas pessoas vão ter uma resposta que não foi eficiente por algum motivo durante a vacinação. A gente vê que isso pode acontecer. E mesmo nesse cenário, ainda há uma proteção coletiva. Como foram vacinadas, então fica mais difícil desse vírus A chegar na população e atingir uma dessas pessoas que pode ter sido vacinada e não teve uma resposta interessante. Mas isso é uma hipótese. Quando a gente pensa de verdade, tem pessoas que também não podem ser vacinadas.
Então, são grupos que tenham ou alguma imunodeficiência que não pode ser vacinada. Então, há pessoas que são vacinadas e não têm uma resposta satisfatória, e há pessoas que não podem mesmo ser vacinadas, como, por exemplo, quem está em tratamento para câncer, um processo de quimioterapia, existem outras patologias, então cada caso é específico, cada vacina vai ter uma resposta específica, mas algumas pessoas não podem ser vacinadas. Nesse cenário, então, algumas pessoas ficariam vulneráveis a esse patógeno ou esse agente. Se a maior parte das pessoas foi vacinada, então mesmo que essa maior parte das pessoas tenham contato com o patógeno, elas não vão ficar infectadas, elas vão acabar não transmitindo. Por outro lado, se muitas pessoas optam por não se vacinar, então... Pelo jeito não é muita gente que está querendo virar jacaré, né? É verdade, né? É verdade. O pessoal ficou meio com medo. Uma turma vai ser vacinada, uma turma não vai ser vacinada, e ainda existem aquelas pessoas que não teriam a resposta. Nesse caso, algumas das pessoas que foram vacinadas, elas vão ter a resposta imunológica delas. E de forma individual, elas estão protegidas. Legal, para elas tudo certo. Elas não vão pegar, provavelmente, elas não vão passar, provavelmente, não vai ter nenhum risco específico. Mas nesse caso, algumas pessoas que optaram por não tomar vão poder se infectar, e aí nesse caso, ou elas podem se infectar e desenvolver uma doença, que é um risco, né? A ideia da vacina é que a gente evita isso, mas algumas pessoas podem se contaminar com o nosso vírus A, de repente não tem nenhuma manifestação, mas passam a transmitir. Mas transmite. Inclusive para essas pessoas que até gostariam de ser vacinadas, mas que não E não podem. puderam. E tem um outro porém, se dentro de uma população nós temos um grupo de pessoas que recebe a vacina, quer se vacinar e recebe a vacina. Depois nós temos um grupo de pessoas que por vários motivos não pode ser vacinado. E ainda nós temos um terceiro grupo dos indivíduos que não quiseram virar jacaré, ou seja, né, que não quis ser imunizado. Então, aí você tem um grupo maior de indivíduos sem proteção, essa proteção coletiva não começa a ser viável e o sistema de saúde está novamente à própria sorte. Sim, e nesse caso as pessoas ficam expostas, maior número de pessoas expostas, inclusive vulneráveis, morte, inclusive, né? O maior número de pessoas acabam indo a óbito, porque tem um maior número de pessoas expostas, né? Então, nós temos que pensar o seguinte: se um indivíduo, por algum motivo, algum tratamento prévio, quimioterápico, gestante, mulheres que estão amamentando, por exemplo, né, uma hipótese, uma hipótese, não pode ser vacinada, se ela convive com aproximadamente 10 pessoas e essas 10 pessoas que estão em volta dela foram vacinadas, por um acaso, esses indivíduos entram em contato com pessoas infectadas, não vai carregar o vírus para essa gestante. Sim. Então, o vírus ou qualquer outro patógeno, que a gente está falando de vírus, porque agora a gente só fala de vírus. Só fala de vírus, mas é um exemplo, né? É um exemplo. Então, essa via de transmissão, ela começa a ser bloqueada. É correto esse pensamento. Isso. Então, quanto mais pessoas imunizadas, né, que tomaram a vacina, estiver dentro de uma população, o patógeno ele vai encontrando barreiras para poder transmitir ou se propagar de uma maneira mais rápida. Se isso acontece numa população, ao longo do tempo, a gente começa a caminhar não para um montante de casos, mas nós conseguimos caminhar para uma fala chamada de erradicação da doença, ou seja, aquela patologia ela desaparece em uma determinada região. A erradicação de uma doença, ela não é tão simples assim e não é tão rápida assim, né? Vou pegar como exemplo a poliomielite, né? Ou paralisia infantil. Muitos dos nossos seguidores acredito que nunca viu um indivíduo ou uma criança com paralisia infantil, né? Se você tem menos de 20 anos, não deve ter visto. Provavelmente Por quê? não.
Porque já tem um tempo, muitos anos já, que o Brasil administra vacina contra a poliomielite, que é um vírus transmitido pela água contaminada, e há muito tempo não há relato de casos de poliomielite no nosso país, por advento da vacinação, né? Então, os indivíduos vulneráveis são vacinados, que é aquela vacina da gotinha, Aham. e a doença foi cada vez ganhando menos força. Se por algum motivo acaba a vacinação contra a poliomielite, o nosso ambiente ainda carrega, porque não são todas as cidades que apresentam, por exemplo, saneamento básico 100% garantido à população, isso é um risco dessa doença retornar na comunidade. Por quê? Porque os indivíduos não estão mais imunes a esse vírus que circula na água. Esse é um exemplo, né, da Sim. poliomielite. Nós atingimos a proteção coletiva, porém, se não houvesse a vacinação em massa, dificilmente chegaríamos a uma situação como estamos hoje, muito favorável à poliomielite. Mas está começando a ficar um pouquinho preocupante, porque a galera está deixando de vacinar os seus filhos. Então, é um risco que Sim. todo mundo corre. Nós temos que pensar em uma proteção coletiva, agora a gente pode chamar de coronavírus, né? A gente pode pensar em proteção coletiva quando uma parcela muito grande da população estiver vacinada e começar a bloquear essas vias de transmissão, né? Sim. E lembrando também que a erradicação da doença, ela não pensa só na proteção coletiva de seres humanos, né, Lucas? Como é o caso da febre Ah, amarela até, né? sim, sim, porque a gente tem outros atuantes nesse ciclo dessas outras viroses, né? Então a gente fica um pouco mais difícil até a gente falar de erradicação, porque a gente tem o ciclo silvestre, que é bastante importante na febre amarela e outras doenças que também são, né, zoonoses, né, que vai ter um papel também com animais. Então, muitas vezes a gente não tem muitos casos na população, mas a gente tem o vírus circulando em outros animais, como populações de bugio, por exemplo, que pode acabar se infectando, estão carregando esse vírus e eles podem voltar a ser transmitidos para a gente. Exato. Então, não é o fato da população estar protegida de uma maneira coletiva que necessariamente a doença será erradicada, Erradicado, né? isso. Não Uhum. há. E também existem muitos patógenos, principalmente vírus, que têm a capacidade de mutação relativamente rápida, como é o caso do vírus influenza que causa gripe, que a vacinação ela não pode parar, ela deve ser continuada justamente porque de tempos em tempos surgem novas partículas virais com novas características que o nosso sistema imunológico não reconhece, né? Sim, e aí a gente está sempre atualizando, né, nossas definições de vírus, né? A gente fazendo uma comparação com antivírus de computador, alguma coisa nesse sentido, sempre se atualizando, que nosso sistema imunológico está sempre reconhecendo, né, os novos agentes que ficam em circulação. Por isso tem uma vacinação contínua, né? E então, para a gente ter uma vacinação ideal e para a gente conhecer melhor quanto da população que precisa ser vacinada, para a gente ter essa proteção coletiva, a gente entra em alguns pontos que alguns epidemiologistas devem levar em consideração para fazer esse tipo de cálculo. Mas é uma questão um pouco nebulosa, porque leva em consideração uma série de fatores. Então, a gente precisa conhecer bastante o patógeno. Quando a gente fala, por exemplo, do caso do SARS-CoV-2, né, ele era novo para a gente tinha uma ideia de como funciona o coronavírus, mas essa variante a gente não conhecia necessariamente. Quando tem uma nova infecção, então a gente precisa conhecer como funciona a transmissão, os agentes que estão envolvidos, se tem esse risco, por exemplo, igual da febre amarela, né, de ser zoonótico, se tem algum papel nesse sentido. A gente precisa saber quando a transmissão ela vai ter doença, quanto tempo vai ter os sinais que vão ser detectados, em quanto tempo que ela vai ser transmitida, durante quanto tempo. A gente sabe que tem alguns patógenos que depois que o indivíduo teve contato, ele tem uma transmissão por muito tempo.
Então, não necessariamente com a doença, mas continua transmitindo. Então, essas características precisam ser levadas em consideração para a gente chegar nessa proteção coletiva, né? Então, são vários fatores que a gente deve considerar, inclusive se a gente estiver pensando numa proposta de erradicação. A ideia da proteção coletiva não necessariamente vai para esse lado, a ideia é ficar todo mundo protegido, ninguém está falando de erradicação ainda, né? No caso do Exato. SARS-CoV, No né? corona, né, o SARS-CoV-2 ou COVID, né, que causa COVID-19, né, então aí também vários outros termos. Então, no caso do coronavírus, né, o SARS-CoV-2 especificamente, nós nem podemos cogitar a hipótese ainda de erradicação da doença. Para você erradicar uma doença, que significa erradicar simplesmente ela desaparecer, nesse momento, conhecendo tão pouco ainda da dinâmica desse vírus, né, da velocidade de transmissão, nós já temos muitas informações. Mas, agora com essa nova variante, né, que surgiu no Reino Unido, depois Manaus, já foi detectada no estado de São Paulo algumas pessoas portadoras dessa variante, já foi detectado indivíduos com mais de uma variante infectado. Então, ainda é um pouco cedo para chamar de erradicação da doença. Mas, aparentemente, né, o que vem sendo demonstrado são que as vacinas disponíveis agora, ela dá proteção coletiva para as variantes virais. Né? E isso que tem que ficar bem claro à população. De repente, o indivíduo, o que vai adiantar eu tomar a vacina? Vai surgir uma nova variante, é um outro vírus circulando, eu não vou tomar porque não vai causar, não vai haver imunidade. Haverá ainda as vacinas que estão disponibilizadas para a população hoje, Nesse protege momento, de sim. todas as variantes do SARS-CoV circulantes. Então, que isso tem que ficar bastante claro para quem está assistindo o vídeo, que quanto mais pessoas se vacinarem, menor a chance de transmissão da doença. Então, um indivíduo que trabalha fora de casa, que não pôde se ausentar do seu trabalho, que trabalha em regiões onde existem muitos contatos, né? Por que vem vacinando os profissionais da saúde, principalmente os que estão na linha de frente, primeiro? Porque eles são os mais expostos. Consequentemente, eles imunizados, existe uma vantagem. Quando eu chego doente, ele não vai transmitir, ele não vai se infectar e transmitir o vírus para o outro paciente ao lado, né? E também Sim, não vai carregar para casa o vírus para os seus parentes. Então, já começa aí a proteção coletiva, já vai né? colocando uma barreira na sociedade que vai evitando a transmissão desse patógeno, né, desse vírus. Exatamente, né? A chance das aulas presenciais retornarem com toda a segurança, né? Sendo para as crianças, para os adolescentes, né? E principalmente para os professores, eles que estão em contato direto com todos esses alunos. Se ele estiver imunizado, ele não vai levar a doença para dentro da sua casa e, consequentemente, poder infectar os seus parentes e se infectar. Né? Sim, O retorno das aulas ainda é uma incógnita, justamente porque nós temos um aglomerado de indivíduos dentro de um mesmo recinto e que nenhum indivíduo está imune, né? É o que sim. acontece, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, Lucas. Meu filho, ele teve catapora quando criança, mesmo vacinado. Ele foi vacinado Aham. contra a catapora e ele teve catapora. Mas, óbvio, se ele não tivesse tomado a vacina, a catapora dele, os sintomas seriam muito mais evidentes. Quando ele foi diagnosticado com catapora, eu tive que avisar a escola onde ele estudava que ele estava com catapora, para que a escola avisasse
os pais das crianças que conviviam dentro da sala de aula, para que todos ficassem em alerta se algum amigo havia contraído ou sido infectado também. Na proteção coletiva, a gente fica, né, mais ou menos isso, essa dinâmica que vai acontecer. Todos forem vacinados, se um ou dois forem infectados, os sintomas serão muito mais leves, né? Sim, entra então até um ponto de cidadania, né? Da gente ter um cuidado com as outras pessoas, a gente se vacinar para evitar transmitir, ou se as pessoas acabarem, porventura, se infectando, também é interessante comunicar às pessoas que teve contato para que todo mundo possa, né, tomar as medidas necessárias. Cabe ter respeito pelas outras pessoas, né, e avisar, não ter intenção de transmitir nada para ninguém, né? É isso aí, gente. Então, ao invés da gente assumir uma atitude tão individualista, nós deveríamos aí exercer a nossa cidadania. Quando for possível, ainda tem muito poucas doses ainda de vacina, vai demorar um pouquinho para vacinar a população toda, mas quando chegar a nossa vez, vacinem-se, né? Vamos ter um ato de cidadania nesse momento, né? Isso aí. E que todo mundo tenha consciência coletiva, né, Lucas? Perfeito, é isso aí. É isso aí. Mas a gente chega lá. Eu tenho certeza Sim. que quando houverem doses disponíveis o suficiente, a vacinação aqui no nosso país vai ser um sucesso. E quem sabe, Como tudo sempre volta ao é. normal de novo. Sim, é um sucesso como toda a campanha de vacinação é no nosso país, né? Verdade. Então, para o próximo vídeo, mais novidades de vacinas contra SARS-CoV-2 e a Covid-19, que deixa todo mundo ainda em pânico, mas é para ficar mesmo. Um beijo para vocês e até semana que vem para um próximo vídeo aí. Segue o nosso canal, dá um likezinho lá, dá uma curtida. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar para a gente, que daqui a pouco a gente vai organizar um vídeo de tira dúvidas aí para vocês, tá? Beijão e se puder, fique em casa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.